Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado. Bom, e depois de ouvir que Portugal é dos países mais seguros no mundo e de constatarmos que, em média, são agredidos por dia 6 polícias em exercício de funções, eu creio que isso fica mais ou menos tudo dito em relação ao Partido Socialista e à segurança. Bom, constatamos que para financiamento da execução desta nova lei de programação, o artigo 4º prevê 2 novas alíneas sobre fontes de receita, que não constavam da anterior lei número 10 de 2017, de 3 de março. Há a linha A, que é as receitas de impostos provenientes do Orçamento de Estado, e há a linha H, a receita resultante de processo de restituição do imposto sobre o valor acrescentado relativo a aquisições de equipamentos diretamente relacionados com a atividade operacional das forças e serviços de segurança. Aquilo que eu queria que o Sr. Ministro nos explicasse era qual foi a necessidade de especificar estas 2 receitas, quando parece óbvio para todos que esta tarefa a cargo do Estado, a segurança, tem de ser financiada por verbas públicas, ou seja, verbas do Orçamento de Estado, por um lado, e por outro lado, quando a receita em causa, a restituição do IVA às forças e serviços de segurança, já está prevista na legislação alicitada. Em segundo lugar, pergunto-lhe por que optou pela forma de decreto-lei, quando é certo que a anterior lei de programação foi aprovada por uma lei da Assembleia da República, não tendo sido certamente por medo de a mesma não ser aprovada e não tendo sido travada a execução dos programas da lei número 10 de 2017, até porque a mesma se encontraria em vigor até ser substituída. Perguntamos-lhe qual foi o medo de submeter esta matéria ao escrutínio da Assembleia da República. Gostaria também de saber em que ponto está a resolução do imbróglio causado com o projeto de decreto-lei que daria execução à nova Lei de Videovigilância, a Lei número 95 de 2021, de 29 de dezembro, chumbado que foi pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, por parecer de 19 de 4 de 2022, particularmente na matéria respeitante às bodycams para as forças de segurança. Convém recordar para que efeito se introduziram as câmaras de fardamento na Lei de Videovigilância, também para a proteção dos direitos fundamentais dos próprios agentes, exigência essa reforçada no Orçamento de Estado de 2022, quando tal medida deveria entrar em vigor. Depois ouvi o Sr. Ministro falar também do suplemento de risco das forças de segurança e, com orgulho, disse que iria passar de 31 euros para 100 euros. Achamos importante esse aumento, mas o que é certo é que, se calhar aqui ninguém nesta casa, com o aumento de um subsídio de risco de 69 euros, ninguém ia trabalhar para as forças de segurança. Essa é que é a grande realidade. Existe uma necessidade de cativar os jovens para estas forças tão importantes para o nosso país, mas não se consegue, e o Partido Socialista não tem conseguido cativar os jovens para as forças de segurança. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, o salário mínimo de um polícia em 2010 era de 789 euros. Hoje é de 809. Ou seja, em 12 anos aumentou 19 euros. Vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, com o salário mínimo, a comparação que vou fazer. O salário mínimo em 2010 era 475 euros, hoje é de 700 euros, aumentou 225. Portanto, existe aqui uma grande discrepância entre o aumento do salário das forças de segurança e o aumento do salário mínimo nacional. Em relação aos alojamentos, eu espero que esse dinheiro que se vai investir nos alojamentos não seja nas camaratas indignas que viviam, por exemplo, os polícias aqui em Lisboa e que foram expulsos até dessas camaratas agora por um decreto seu há muito pouco tempo. Eu espero que isso não aconteça, como aconteceu aqui em Lisboa, onde viviam em condições subhumanas. Portanto, eu espero que sejam os 40 milhões que a senhora deputada Susana Amador disse que vão aplicar no alojamento para as forças de segurança. Aquilo que queremos é que não sejam nestas camaratas que, repito, em que os polícias viviam em condições sub-humanas. Era importante que todos os deputados fossem visitar esses sítios onde viviam os polícias. Depois, uma pergunta que também me apraz fazer é que investimento nestas forças de segurança é que irá haver no interior do país? É que falou-se muito do litoral, mas esquece sempre o interior do país. O interior do país continua abandonado, o interior do país continua sem forças de segurança. Nós estamos a falar de às vezes esquadras com dois agentes, as viaturas são uma vergonha, que são praticamente do século passado, os equipamentos não existem, existe uma grande falta de meios, as quadras estão degradadas, algumas a chover lá dentro. Portanto, que investimento é que este Governo prevê também fazer no interior do país? Em virtude que nós sabemos, apesar de haver menos gente no interior, sabemos que existe um aumento também de criminalidade e particularmente por certas famílias que existem em comunidades no interior do país e que as forças de segurança não têm meios, não conseguem combater. Portanto, eu gostaria também de saber o que é que o Sr. Ministro pensa em relação a isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado. Bom, não deixa de ser curioso este requerimento ser feito pelo Partido Socialista. Um partido que nunca quis falar muito do Ciresp, nunca quis falar muito dos incêndios,
E também não deixa de ser curiosa a frase do Sr. Deputado Francisco Oliveira, quando diz que as forças políticas não leram os relatórios. Nós não sei se lemos os relatórios ou não. Agora, aquilo que sabemos é que ouvimos os bombeiros. E aquilo que os bombeiros disseram, aqueles que andam no terreno, foi que o Ciresp falhou. Isso foi o que... E não ouvimos mais, sabe porquê, Sr. Deputado? Não ouvimos mais porque os senhores, com a sua maioria absoluta e com a sua potência absoluta, não deixaram ouvir, por exemplo, o que se passou nos incêndios em Palmela, ou o que se passou nos incêndios na Zona Centro, ou o que se passou no incêndio da Serra da Estrela. Se calhar por isso é que nós não sabemos mais daquilo que realmente se passou. Foi por culpa do Partido Socialista que não deixou ouvir o Sr. Ministro, que não deixou ouvir a Sra. Secretária de Estado, que não deixou ouvir os membros do Ciresp, que não deixou ouvir os comandantes dos bombeiros. Era isso que nós queríamos ouvir. Nós queríamos ter ouvido os comandantes dos bombeiros. Não ouvimos. São eles que andam no terreno. Eu, com todo o respeito que eu tenho pelo Sr. Ministro, não foi ele que andou com uma mangueira na mão a apagar os fogos. Portanto, não, mas foram os bombeiros. E era esses que nós devíamos ter ouvido. Foi por culpa dos senhores é que não os ouvimos em sede de primeira comissão. Os portugueses, a gestão e manutenção do Ciresp, aquilo que os portugueses precisam saber é: o Ciresp funciona ou não funciona? Isso é que os portugueses têm que saber lá em casa. E é isso que esta Comissão e que o Sr. Ministro tem que dizer aqui claramente. Funciona ou não? Em 2017, em Pedrógão, não funcionou. Este ano, em julho, na zona de Orém, segundo os comandantes de bombeiros locais, não funcionou. Nos incêndios da Serra da Estrela, segundo também os comandantes dos bombeiros, também não funcionou. Agora, eu não sei se o Sr. Ministro está de acordo com o que disse a sua Secretária de Estado, que disse que a culpa é dos bombeiros. Foi no dia 1 de agosto, teve esta frase que eu julgo que é extremamente infeliz: quando o país ardia, quando os bombeiros, quase sem meios, combatiam variedíssimos incêndios, a Sra. Secretária de Estado disse que a culpa é dos bombeiros, porque não sabem funcionar com o Ciresp. Eu não sei se está de acordo com isto, mas gostava que me dissesse se está de acordo ou não. E com a mesma frase também da sua Secretária de Estado, que ardeu 70% do que era suposto arder. Já que o Sr. Ministro não esteve presente na interpelação que o Chega fez ao Governo, eu não sei também que importância é que os incêndios têm para si, porque acho que devia ter estado nessa interpelação. Acho que seria bonito da parte do Governo ter lá o Ministro da Administração Interna a responder a um partido político. Eu gostava que respondesse a estas questões. E depois, há pouco o Sr. Ministro disse que não houve falhas do Ciresp nos incêndios deste verão. Mas depois diz, não, mas existe uma zona sombra onde falharam. Então, houve falhas ou não houve falhas? Se existe uma zona sombra, é sinal que existem falhas. Depois, como o Sr. Deputado Pinto Moreira falou há pouco, aquele teste do Ciresp com a comunicação social, aquele que estiveram 7 minutos a chamar pelo Carlos, o Carlos não sei se já apareceu ou não, mas aquilo é quase sui generis também, aquilo que todo o país teve, infelizmente, de ver. Depois, também já foi referido aqui nesta casa, em relação às declarações da ex-presidente do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, a doutora Sandra Perdigão Neves. As perguntas que lhe faço são muito simples. É ou não verdade que o sistema operativo do Ciresp que o Estado pretende adquirir, denominado Dimetra, é um sistema que é apenas fornecido pela Motorola? Segunda pergunta, é ou não verdade que a tecnologia Tetris está claramente ultrapassada face às demais tecnologias que permitem a transmissão de som e imagem? E a terceira e última pergunta é se está em condições de garantir que o concurso público tem um cronograma adequado ao fornecimento que é solicitado e tem condições para produzir uma adjudicação até dia 31 de dezembro de 2022. Muito obrigado.